Ele nunca pecou e o salário do pecado é a morte. Ele não poderia morrer, nem fisicamente, nem a alma, nem o espírito. Mas ao pegar sobre ele os nossos pecados, ao pegar sobre ele tudo que não presta do homem, então ele agora pode ser condenado à morte. E é o que ele faz, morre em nosso lugar. Mas quando ele chega ao inferno, que era o lugar de nós irmos, então o que acontece? Lá é perguntado o que ele fez. Não, ele não fez nada. Ele pecou? Não. Então o que ele está fazendo aqui? Ele veio no lugar dos homens. Mas a Bíblia diz o que? Ele foi justificado agora em espírito. Foi declarado santo, justo, verdadeiro. Ele nunca pecou. Então os pecados estão condenados? Os pecados. Mas Jesus sai, ele ressuscita, porque ele nunca pecou. Então ele é declarado justificado em espírito, ele ressuscita, e ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele realizou a obra da expiação, ele nos comprou, nos remiu. Então esta é a grande obra, este é o Evangelho que nós devemos entender. Nós pertencemos a Deus, fomos comprados, e o preço foi o sangue de Jesus, foi a morte de Jesus em nosso lugar, na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Então, nessa lição, nós vamos falar da vida de Jesus aqui, então, da sua infância até ali, então, vamos falar na sua adolescência, e vamos falar, então, no início do seu ministério, quando ele é apresentado por João Batista. Vamos então, parte 1, Jesus cresceu fisicamente. Tópico 1, a dimensão corpórea de Jesus. Tópico 2, o cuidado com o corpo. A dimensão corpórea de Jesus, então, no tópico 1. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Lucas 2, 40 a 52. Jesus em tudo era semelhante a nós, mas sem pecado. Filipenses 2, 6 e 7 e Hebreus 4, 13. Como todo ser humano, ele possuía um corpo físico que era limitado pelo tempo e pelo espaço. A palavra grega elikia, traduzida em português como estatura, no versículo 52, ocorre 8 vezes no texto grego do Novo Testamento, com o sentido de tamanho ou idade. É a mesma palavra usada por Lucas quando se refere à pequena estatura de Zaqueu, o publicano, Lucas 19, 3. E também a mesma palavra usada pelo apóstolo João para se referir à idade do cego a quem Jesus curou, João 9, 21 e 23. A Escritura de forma alguma nega a dimensão corpórea e física de Jesus, como fazem as heresias. Então tem gente aí dizendo, algumas heresias dizem, não, que Jesus era um homem que desceu do céu como homem já, e era Deus só, não era homem. Já outros dizem que era um homem, mas tinha ali o Espírito de Deus dele só, e ele não era o Jesus que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi outra pessoa. Então são várias heresias, várias crenças, errôneas, é claro. Então a Bíblia, ela ensina claramente que Jesus nasceu como um homem, mostra o nascimento de Jesus como homem, mostra o seu crescimento, tanto no corpo, crescendo, desenvolvendo como qualquer ser humano, mostra o seu crescimento em sabedoria, estudando a palavra de Deus, aprendendo, conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Também mostra o seu crescimento em relação ao seu conhecimento de Deus, a sua intimidade com Deus. Então, era alguém que orava sempre, estava em comunhão com Deus. Tanto é que nós vamos ver na vida terrena de Jesus, sempre Jesus orando muito. Então, Jesus orava, jejuava e estudava a palavra de Deus. A mesma coisa que nós fazemos aqui na terra, Jesus fazia. Ele trabalhava, ele estudava a palavra de Deus, ele jejuava, ele orava, ele ministrava também a palavra de Deus aos outros. E também ministrava o quê? Sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres. Do mesmo jeito que nós podemos fazer. Desde que nós estejamos o quê? Em comunhão com Deus, que nós estejamos também. Nós podemos estar trabalhando, jejuando, orando, estudando a palavra de Deus,
ministrando essa palavra, ensinando, pregando essa palavra. E também ministrando o quê? Sinais, prodígios, maravilhas. Curas, libertações, batismo no Espírito Santo. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus está vivo. E Ele está em nós através do Espírito Santo. Ele continua fazendo a mesma coisa que Ele fazia antes, Ele continua fazendo hoje. Só que Ele faz através de nós, os seus seguidores, os seus discípulos, nós os cristãos. Então, você, seja quem for, você pode representar Jesus na terra, fazendo a mesma coisa que Ele fazia. Então você pode estudar a palavra de Deus, orar, jejuar, ministrar essa palavra aos outros, ministrar também os dons do Espírito Santo, né? Todos aqueles milagres que Jesus fazia, você também pode fazer. Ah, eu preciso ser um pastor, um evangelista. Não, qualquer cristão. Todo cristão representa Deus na terra, representa Jesus na terra. É o corpo de Cristo na terra. Olha, quando Jesus estava aqui na terra, ele era sujeito a esse corpo. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então quando ele fala assim, vamos para a Galileia, então ele vai para a Galileia, não está mais na Judéia. Ele tinha um corpo físico, não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus se cansou, Jesus teve sede, tinha um corpo normal, um corpo humano. Agora quando Deus olha lá de cima, ele vê o corpo de Cristo na terra, só que agora qual é o corpo de Cristo na terra? Continua sendo um corpo humano, mas Jesus está em cada cristão agora. Então, ele está no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, ele está no Japão, ele está no Brasil, ele está lá na China, ele está nos Estados Unidos, qualquer lugar. Por quê? Todo lugar tem um servo de Deus, um cristão que está ali, representando Jesus. Ele é corpo de Jesus na terra. O Espírito Santo está dentro dele. Então, Jesus em tudo era semelhante a nós. Era um homem vivendo na terra. Um homem que estudou, orou, buscou comunhão com Deus, buscou ser obediente a Deus, entregou totalmente sua vida a Deus. Então veja só que Jesus, quando a Bíblia fala assim, o Zaqueu era de pequena estatura, essa palavra pequeno também tem em relação a Jesus. Quando diz lá, por exemplo, no Evangelho de João, esse homem aqui, ele é aí cego desde pequeno. Quando fala pequeno, é a mesma palavra com referência a Jesus. Então Jesus é relatado aí no Evangelho de Lucas desde pequeno até quando ele estava já homem feito. Vamos então ao tópico 2, o cuidado com o corpo. Como todo ser humano que possui um corpo físico, Jesus também viveu os limites dessa dimensão corpórea. Ele também se cansava. Jesus sabia a importância que tem o corpo humano e para isso tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo. Para recuperar suas energias físicas, por exemplo, Marcos relata que ele procurou o descanso necessário. Marcos 6, 31 e 32. A palavra grega anapaulo, traduzida como repousar, significa parar com todo o movimento a fim de que se recupere as energias. Se o Mestre deu os devidos cuidados ao seu corpo, não deveríamos nós fazer o mesmo? Então nós podemos ver aí, por exemplo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A Bíblia diz o quê? Jesus, cansado da viagem, ele estava indo de Jerusalém para a Galileia, e ali era mais ou menos a metade do caminho. E ele, a Bíblia diz o quê? Cansado, né? Ele se assentou ali na beira do poço para ter aquele encontro com a mulher samaritana. Cansado. A Bíblia fala, Jesus chorou. A Bíblia diz, Jesus se alegrou no Espírito. Então, Jesus era um ser humano. As mesmas coisas que nós sentimos, ele sentiu. E também a Bíblia dá o testemunho dizendo que em tudo que nós somos tentados, Jesus também foi tentado. Em tudo. Um homem é tentado em várias coisas, né? Aí na glutonaria, sexo, é tentado a desobedecer,
é tentado a dizer um palavrão, a ficar irado. Tudo. Jesus foi tentado em tudo isso. Só que a diferença é que ele não nasceu com a semente do pecado que veio de Adão. E Jesus nunca pecou, nunca cedeu a essa tentação. Ele nunca cedeu aos impulsos malignos, mesmo porque a semente do pecado não estava nele, para que ele respondesse favoravelmente ao pecado. Então ele venceu todas as tentações, ele venceu todas as coisas que vinham para ele fazer, que eram contrárias à palavra de Deus, contrárias ao desejo de Deus para ele. Então ele nunca pecou, a diferença era essa. Mas em tudo que nós vivemos, ele também viveu, mas sem pecado. Então nós vemos no Evangelho de Marcos dizendo que Jesus se recolhia, muitas vezes ele até se escondia da multidão para ter um momento a sós com Deus, orar e também descansar. Por que ele precisava tanto desse descanso? Porque as multidões não o deixavam sossegado um minuto. Sempre tinha gente atrás de Jesus querendo conversar com Jesus, pessoas que queriam aí sabedoria, tinha gente que queria ser curado, tinha gente que precisava ser liberto. Então sempre tinha alguém atrás de Jesus. Imagine então saber, aqui tem uma pessoa que nos cura de graça, não precisa pagar o médico. Aqui tem uma pessoa que deu para nós pão, para nós comermos, e peixe, multiplicou comida de graça. Imagine o tanto de gente que andava atrás de Jesus. Então, para ele poder descansar o corpo físico dele, já que em tudo era semelhante a nós, então ele precisava de descanso como nós. Então ele procurava esse descanso. Geralmente o que ele fazia quando estavam de viagem, ele subia ao monte, deixava os discípulos ali embaixo cercando o povo, e ele ficava lá em cima, só ele. Ali então ele iria orar, ele também iria dormir, descansar. Então veja bem que nós estamos falando aí de crescimento de Jesus, o crescimento físico, crescimento social, o crescimento psicológico e também o crescimento espiritual. Então são 4 crescimentos. Então nós falamos primeiro aí do crescimento físico, corpo. Agora então vamos para a segunda parte. Então, parte 2, Jesus cresceu socialmente. Tópico 1, então, Jesus e a família. Tópico 2, Jesus e a cultura local. Tópico 1, então, Jesus e a família. No antigo Israel, do tempo de Jesus, havia uma estrutura familiar consolidada. Os estudiosos observam que a família hebraica obedecia a seguinte estrutura social. A família era endógama. Quer dizer o que é isso aí? Casavam-se com parentes, então da mesma tribo. Essa família era também patrilinear. O que quer dizer isso? Tinha descendência, pai, filho. Também era uma família patriarcal, ou seja, o pai tinha todo o poder dentro da família. Depois era uma família patrilocal. O que é isso? A mulher é que vai ali para a casa do marido. Depois era uma família ampliada, ou seja, reúne os parentes próximos, todos no grupo. E também era uma família polígena, quer dizer o quê? Uma família que tinha muitas pessoas. A Bíblia fala da família de Jesus dentro desse contexto. Como homem perfeito, Jesus aprendeu a viver em família. Lucas 2,51. Como membro da família, ele viveu em obediência a seus pais. Isso mostra que os papéis sociais dentro da família precisam ser respeitados. Somente dessa forma a família continua sendo um instrumento importante na formação do caráter. Então olha só que coisa interessante essa família. A família é uma família judaica, Jesus vivia nesse contexto. E a família judaica, ela tinha muitos filhos. Jesus tinha então irmãos e irmãs. A Bíblia cita em Mateus 13,55, né, até por nome os seus irmãos ali. E diz que ele tinha também irmãs. Também a família era o quê? O pai era o patriarca ali, ele que cuidava, ele que orientava, era o chefe da família. Também sabemos que a esposa, então quando havia o casamento, a esposa ia para a casa do esposo. Era um costume que o esposo
se ele queria casar com alguém, ele fazia uma casa para ele ao lado da casa do pai dele. E quando estava pronta a casa, então é que ele poderia trazer a sua esposa para morar com ele.